Olá, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de responsabilidade social. Diante do que a gente já viu na disciplina, a gente entende que todas as organizações, elas impactam e muito na sociedade, né? Elas ajudam nessa estruturação do que a gente conhece como sociedade. Então, a gente tem que entender quais que são aquelas ações, né, que a gente está pensando que somos, enquanto organização, responsáveis por algumas questões sociais. É muito comum que as organizações adotem algumas ações de responsabilidade social ligadas ao meio ambiente, né? Principalmente aquelas organizações que afetam o meio ambiente ou que poluem, e elas acabam adotando algumas estratégias que seriam uma forma de mitigação aí, de minimização desses problemas que elas mesmas causam, né? E aí existe uma grande discussão, né, se essa responsabilidade social é uma responsabilidade que essa organização tem realmente, ou se isso é só uma forma de ter uma estratégia de comunicação e marketing para melhorar a imagem da organização. Então, por que existe essa discussão, né? Porque se aquela organização está realmente preocupada com aquela sociedade, ela vai fazer tudo isso para poluir, para degradar aquele meio ambiente. Então, se a gente pega, por exemplo, as empresas que foram envolvidas nas tragédias, né, de Brumadinho, de Mariana, que a gente teve aquela lama toda pelo rompimento das barragens. Então, aquelas empresas, elas são responsáveis socialmente porque elas têm várias ações. Elas têm projetos sociais em várias comunidades, às vezes dá curso, tem programas para incentivar o trabalho, mas aí a gente tem que pensar nesse âmbito global, assim, desse centro de responsabilidade, né? Até que ponto que eu estou fazendo isso porque eu entendo o meu papel e a minha responsabilidade, e até que ponto que eu estou fazendo isso como uma ação, né, mitigadora ali, muito ligada à questão da imagem, da reputação daquela organização. Então, essa é uma questão que está muito em voga atualmente, né? O tanto que as organizações estão fazendo e por que elas estão fazendo isso. Se a gente pega algumas organizações que elas têm feito, por exemplo, programas para combater o machismo, para combater a misoginia, para combater a homofobia dentro das organizações. Muitas vezes elas têm alguns programas, mas elas não conseguem no cotidiano ter punições para que algumas práticas deixem de acontecer. Então elas contratam, por exemplo, homossexuais, contratam mulheres, mas aquele ambiente de preconceito ele continua existindo. Então eu posso dizer que essa empresa é responsável, né, socialmente. Se a gente pensar que a sustentabilidade é um tripé, né, social, ambiental e econômico, eu estou dizendo que essa empresa é sustentável. Então é importante que a gente entenda essa lógica e que a gente faça uma reflexão crítica sobre as ações que são colocadas, né, pelas empresas como essas ações de responsabilidade social empresarial. Muitas vezes essas ações estão ligadas a cumprimentos de legislações, né, que acontecem por meio de pressão social, ou então estão ligadas à questão de auditorias, né, ambientais, mas é importante que a gente sempre tenha em mente essa questão da sustentabilidade, né? O tanto que isso é permeável ao longo do tempo, o impacto dessas ações ao longo do tempo, se não é algo muito fugaz, muito efêmero e que realmente não vai trazer esse impacto tão grande ali naquela sociedade. Então, quando a gente estiver pensando nessas ações, né? Se você está pensando que a sua organização, que a sua empresa de eventos, por exemplo, vai ser inclusiva, pense em tudo que ser inclusivo significa. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade que para a gente ser inclusiva é difícil, né? Às vezes a gente não consegue estabelecer todos os mecanismos que a gente deveria.
Então, a gente tem que pensar muito isso, em como, né, estabelecer todos esses mecanismos para que não fique algo no nível do discurso e não da ação. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão.